Êxodo, capítulo 9, do verso 8 ao verso 12. A palavra do Senhor diz assim: Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem, em úlceras, nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras, nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé, irmãos, para a oração? Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador, Senhor nosso, te adoramos, ó Deus, revelado nas Escrituras, único Deus, vivo e verdadeiro. Louvamos teu nome, ó Deus, no teu santo dia, nosso Deus da aliança, nosso Deus e Pai que está nos céus. Adoramos Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Abençoa, ó Deus, esse momento de comunhão contigo, de culto, esse tempo dedicado à adoração. Recebe, ó Deus, a adoração do teu povo, especialmente nesse tempo em que vamos ouvir a tua voz. Pedimos, nos abençoa, fala conosco, nos ilumina, nos dá a ouvir a tua voz na palavra. É o que pedimos e oramos no nome de Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, o que aconteceria se os homens considerassem que o seu pecado e apostasia têm consequências econômicas? Será que não pensariam duas vezes antes de continuar na sua vida de pecado? É verdade que o homem natural não tem o poder de não pecar, mas talvez, por interesses carnais, buscassem refrear em alguma medida o seu pecado, por interesse material. E se os homens pensassem, irmãos, como eles atraem sobre si também, não apenas punições econômicas, mas sofrimentos físicos por causa do pecado. Certamente também os homens, eles se refreariam, se possível. Sabemos que o pecado os arrasta para a iniquidade, mas certamente também sabemos que os homens são refreados de pecar por causa do temor de Deus. No sermão anterior, irmãos, nós vimos a quinta praga do Egito, peste nos animais. E argumentamos que aquele foi um golpe pesado de Deus na economia. Um golpe na economia egípcia. E nós sabemos que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Salmo 24. Tudo é do Senhor. Os bens, o patrimônio, mas também os seres vivos, a humanidade, os animais, porque o salmista também diz ali no Salmo 24, no verso 1, o mundo e os que nele habitam. O Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor tem poder para dar e para tirar, como ele fez também no caso de Ló.
E em meio a tudo que pertence a Deus, Israel é propriedade especial do Senhor. E o Senhor reivindica Israel diante de Faraó. E Faraó recusa reconhecer a propriedade do Senhor. E o Senhor manifestou o seu poder soberano, punindo o Egito através da morte dos seus animais, que pertencem a Deus. O patrimônio do mundo, o patrimônio do Egito pertence a Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Tudo é de Deus. Ele nos dá para administrar como mordomos e, se Ele quiser, Ele retira. Ele governa, Ele administra. Ele nos dá, irmãos, posse, mordomia dos bens que estão na nossa posse, no caso. E Ele também pode tirar e Ele administra essas coisas. Nós vimos isso na quinta praga. E isso, irmãos, que vimos ali, esta praga, foi um golpe na riqueza material do Egito. E o texto é muito claro, a mão do Senhor destruiu aqueles animais, uma punição específica contra o Egito. Animais que sabemos são criaturas de Deus, não são criaturas racionais, mas são criaturas que têm fôlego de vida e que após a queda também foram dados para alimento, servem de força de trabalho para a agricultura, para transporte de mercadorias, ou seja, o agronegócio, a logística egípcia foi devastada. Isso significa patrimônio, riqueza. E isso significa algo mais profundo ainda, um ataque ao ídolo do dinheiro e do poder ligado ao dinheiro. Ou seja, observamos no sermão anterior, Deus deu um golpe contra Mamon, contra as divindades egípcias representadas por aqueles animais, contra o materialismo, que não é algo meramente moderno, o materialismo. Na verdade, está ligado ao pecado, à apostasia, à dureza de coração do homem. E o Egito, irmãos, sentiu o golpe da mão do Senhor. Uma das evidências devastadoras desse juízo, que foi especialmente contra o Egito, é que não morreu nenhum animal israelita, nenhum único animal. O próprio Faraó mandou verificar, examinou, fez a pesquisa, fez o exame por sua ordem e, claro, irmãos, Faraó sentiu. O homem materialista sente a mão de Deus, o seu golpe. O ímpio sente, porque de fato Deus é soberano, Ele pune. E uma das maneiras, conforme temos visto aqui, Deus pune a economia, também é um ídolo. Os ídolos serão destruídos. Deus pune a idolatria. E Faraó, como ímpio que é, irmãos, ele não se arrependeu. Mesmo claramente Deus indo contra o seu ídolo, não se arrependeu, permaneceu rebelde, em guerra contra a verdade. E esse é o contexto da praga que temos hoje diante de nós, a sexta praga, as úlceras. A próxima praga, irmãos, é direcionada aos corpos dos egípcios. Desta vez, pela primeira vez, nestas 10 pragas, a saúde dos egípcios será diretamente afetada. Os egípcios vão sentir em sua própria carne o peso da mão do Senhor, com tumores terríveis que se arrebentavam em úlceras. O Senhor, então, agora se levanta contra os ídolos relacionados à saúde, à medicina. Havia uma deusa chamada Sekhmet, uma mulher com cabeça de leão, que afirmava ter poder sobre as epidemias, e Tote, deus das artes de cura. Haviam falsos deuses que alegavam poder proteger o Egito desse tipo de peste, de epidemia, mas que não puderam fazer nada contra o Senhor. Não puderam impedir o juízo de Deus, as pragas, essa praga de Deus,
que feriu os corpos egípcios. Irmãos, o pecado é uma rebelião contra Deus por meio do corpo. E é justo que Deus puna os seus inimigos no corpo. E na alma também, claro, né? A alma está dentro do corpo, é o seu habitat, então Deus pune a alma e o corpo, mas muita gente ignora de que é uma punição também física, corporal, e que é justa. E é o que veremos em nosso texto a partir do tema Cristo contra a saúde egípcia. Podemos dizer Cristo também contra as artes médicas do Egito e sua idolatria. A idolatria destas artes médicas. Em primeiro lugar, irmãos, veremos do verso 8 a 10 as cinzas judiciais de Deus. Há um padrão repetitivo nas 10 pragas, e nós temos então aí no nosso texto do verso 8 a 10, então disse o Senhor a Moisés e a Arão, apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem, em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. E Moisés e Arão obedecem. Verso 10, eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Meus irmãos, essa praga, essa peste aqui, essa praga, ela é enviada sem aviso prévio. Assim como a terceira praga, piolhos, também o Senhor envia, e não há assim, Moisés vai pela manhã e se apresenta a Faraó e o alerta sobre essa praga, não há um encontro entre Moisés e Faraó. Então, de modo imediato, numa sequência imediata, a praga anterior, vem essa próxima praga, para que o Egito não tome alento da praga anterior, e também para que fique claro, irmãos, que o Senhor não precisa repetir os seus avisos. Não é obrigatório, o Senhor repete, né? Nós vemos na Bíblia. O Senhor repete os seus avisos, é do agrado de Deus. Até com Israel e com o mundo também, isso é constante. Deus diz que desde que tirou o povo do Egito, de madrugada pela manhã, Deus enviou seus profetas, ou seja, desde cedo, e em toda a história de Israel, Deus enviou os seus profetas. Mas aqui, irmãos, nós vemos, e é claro na Escritura, que não é obrigatório que Deus faça isso, especialmente ao mundo que já está debaixo do seu alerta. Que é o caso de Faraó, que já ouviu, que já sabe o que tem que fazer, já está debaixo do alerta de Deus, de suas ameaças, e não ouve porque tem um coração obstinado. O mundo não ouve porque tem um coração obstinado e tapa os ouvidos. Então Deus já envia a próxima praga. Quando o Senhor, então, passa a estender a sua mão para punir, é porque já há uma rebelião persistente e já estabelecida. Então, quando você observar na providência de Deus, já juízo, que Deus envia juízo, é porque já há uma rebelião persistente, já está instalada, já está aí. Não resta mais nada. É hora de colher o que foi semeado. E não precisa, não é obrigatório, não quer dizer que Deus vai ainda dar aviso nenhum. Ele pode fazer, é justo e ele faz. É o que vemos aqui neste caso, no nosso texto. Então, pela ordem de Deus, cinzas são lançadas ao céu. Essas cinzas jogadas ao céu, elas retornam para a terra, cobrindo homens e animais, como uma poeira fina. Alguns comentaristas enxergam, irmãos, aqui um certo simbolismo. O verbo usado para descrever cinzas lançadas aos céus, ou espalhar, muitas vezes é usado num contexto sacerdotal. E pode ser que seja o caso aqui, ou seja, Moisés diante de Faraó, numa espécie de ritual de juízo do Senhor,
envia então essas cinzas. E interessante também, alguns entendem um certo simbolismo, que isso é tirado das fornalhas de ferro do Egito. O Egito é chamado fornalha de ferro, e lembre, como Israel era oprimido no Egito, eles eram forçados a fazer cidades, construções, e eles tinham que trabalhar fazendo tijolos naqueles fornos. E quando Moisés se revelou ali, apareceu, Deus se revelou através de Moisés, lembre que eles eram forçados a trabalhar incessantemente, sem restolho. Então, os fornos do Egito representam um lugar de opressão. O Egito, então, oprimia Israel nestes fornos, e a partir destes fornos, então, Deus ordena e são retiradas cinzas, e Deus vai, então, trazer um juízo contra o Egito. E isso não é algo feito escondido, embora, como falamos, afirmamos, sem aviso, mas Moisés vai diante de Faraó e diante dele faz esse tipo de ritual de juízo, joga a cinza, para que Faraó não ache que esses tumores vieram do nada, ou do acaso. Para que não atribua a qualquer evento aleatório. Não, é juízo de Deus. Moisés jogou as cinzas, elas caíram como um pó fino, e então veio esses tumores que arrebentavam em úlceras, ou seja, juízo sobre os corpos sadios e aciados dos egípcios. Irmãos, nós temos nas Escrituras, Cristo é o único que pode purificar pecadores, que o homem sem Deus já está imundo, a sua justiça é um trapo imundo, o homem já está enfermo, da cabeça aos pés, só há enfermidades, tumores, essa é uma realidade espiritual, e que também Deus, de modo justo em seu juízo, Ele também pode infligir ao corpo. E nós sabemos que Cristo é o único que pode curar e limpar aqueles que vão a Ele. E nós temos em toda a Bíblia, e especialmente no livro do Apocalipse, há uma repetição desse padrão de juízo de Deus. E nós também temos no livro do Apocalipse esse padrão, também é dito ali, que é Cristo quem lava, quem purifica. Apocalipse 7, 13 a 14, o texto diz sobre os santos. Há uma questão, eles perguntam, há uma pergunta ali, quem são estes de vestes brancas? Quem são e de onde vieram? Apocalipse 7, 13. E no verso 14 diz, eu lhes disse, Senhor, tu o sabes, João diz. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Também, irmãos, em Apocalipse 22, 14, é dito, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, Cristo é quem lava, purifica, cura, liberta. E do mesmo modo, irmãos, Cristo também é soberano e envia os seus juízos sobre os corpos dos rebeldes e obstinados. E isso também está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 16, verso 2, sobre a taça da ira de Deus. Apocalipse 6, 2, saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. No verso 10, Apocalipse 16, 10, diz também, 10 e 11, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras.
que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Então, só Cristo salva, limpa, liberta. E também, irmãos, nós vemos que Cristo é soberano rei e ele tem poder e é justo para punir os homens. E se não se arrependerem e não forem a ele, também vemos aqui que não é a dor que vai os salvar, porque eles não se arrependem, mesmo em tão grande sofrimento, porque é necessário Cristo para que haja arrependimento, fé. E, de fato, vemos aqui é um quadro triste da situação do ímpio, daquele que não tem Deus. Irmãos, em segundo lugar, nós veremos no verso 11 o colapso da medicina egípcia. No verso 11, o texto então nos mostra que os magos do Egito também foram afetados pela praga e caíram diante de Moisés e Arão. No verso 11 diz, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Irmãos, aqui nós temos a falência pública dos especialistas, os curas do Egito. Aqueles que deviam curar o povo de suas enfermidades, através da sua sabedoria pagã. Eles usavam a sua sabedoria, a sua idolatria, o seu falso culto, com esse propósito, ou pelo menos alegavam poder curar por esse meio. Mas essa idolatria destas curas, desta falsa ciência, essa falsa medicina, ela é envergonhada, punida. Deus a julga. Há um orgulho egípcio, uma confiança em seus magos, em seus sábios, em sua ciência, suas ciências ocultas. E essa confiança, ela é golpeada. Porque o texto diz que esses magos não podiam permanecer em pé. Esses que deveriam sair ali, curar os egípcios, usar a sua falsa ciência, a sua falsa religião para tentar fazer alguma coisa, estão caídos. Há um colapso. Os magos, então, eram sacerdotes responsáveis por proteção espiritual, proteger de todo o mal, de doenças, proteção física do Egito, para que os egípcios fossem saudáveis, puros ritualmente, porque desse jeito, cheio de úlceras, tumores que se arrebentam em úlceras, os egípcios estavam impuros ritualmente, eles não podiam adorar segundo as suas idolatrias. Então era dever dos magos que os egípcios permanecessem puros, sadios, prósperos, mas os magos estão acabados. Agora, eles mesmos, esses magos, estão impuros com suas chagas e não podem nem executar os seus rituais. Estavam cerimonialmente impuros, cheios de lesões, inflamados com lesões. Irmãos, a sabedoria e o conhecimento egípcio é envergonhado. E não é diferente com toda a ciência sem Deus dos nossos dias. Não é diferente o paganismo de hoje. Não é diferente com todas essas falsas instituições edificadas sem Deus. Irão ruir debaixo do juízo de Deus. Cristo irá destruir esse ídolo. Como todos os demais ídolos, vão ser destruídos. Confiança de que há um remédio e cura fora de Cristo. Será frustrado esse tipo de confiança. Claro, meus irmãos, o problema não está na medicina ou na ciência em si. Há boa medicina e boa ciência, mas também há má medicina e má ciência. E há algo também pior, que é a idolatria dos homens. Mesmo quando há uma ciência que, de fato, é genuína, há ainda o perigo dos homens idolatrarem, porque estão secularizados, são materialistas, não creem em Deus, no governo de Deus,
Então, eles idolatram suas ciências e abandonam a Deus, apostatam da fé por causa de sua tecnologia, de sua ciência. Nós somos chamados, irmãos, a usar de modo responsável todos os meios lícitos para cuidar da nossa vida física, é verdade. Mas nós sabemos que a cura pertence ao Senhor. O Senhor usa os instrumentos e remédios que Ele quiser para nos curar, remédios lícitos, é claro, da boa medicina, mas nós temos aqui um alerta contra uma falsa salvação humanista e científica pagã, e que tudo isso irá colapsar diante do juízo do Senhor, não vai salvar o homem. Muitos hoje acham que podem achar cura para tudo, mexer no código genético, até vencer a morte por meio de ciência. Isso é, de fato, irmãos, algo abominável. Isso é uma ciência rebelde contra Deus, porque eles vão nesse caminho porque eles não creem na Bíblia. Eles acham que podem manipular a criação de Deus, aquilo que está aí conforme Deus criou e também por causa da queda, as coisas são o que elas são, e eles acham que podem manipular com suas ciências ocultas, com sua ciência rebelde contra Deus, e de fato, irmãos, isso vai ser envergonhado, frustrado, vai colapsar, não vai adiante, vai cair diante do juízo de Deus. E em terceiro lugar, nós temos também, depois desse colapso aí na medicina ou na saúde egípcia, mais dureza de coração da parte de Faraó. Isso está no verso 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Irmãos, nós pregamos a Escritura, e claro, a Escritura é o melhor intérprete da própria Escritura, e nós já temos informação a partir de toda a Escritura, de que há uma soberania de Deus nesse endurecimento do coração de Faraó. Nós já sabemos de antemão, como temos o cânon completo, que Faraó é um vaso de ira, preparado para a destruição, é um ímpio, é um incrédulo. E nós já apontamos em passagens anteriores aqui, nestas pragas, de que há uma justiça, um castigo judicial de Deus nesse endurecimento, mas esse é o primeiro texto das pragas, aqui nesse contexto, em que claramente está aí no texto, Deus declara, o texto declara, o Senhor endureceu o coração deste rei, de Faraó. Veja que o texto diz aí no verso 12, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu. Há uma responsabilidade humana, não é anulada, mas o texto enfatiza um endurecimento judicial. O Senhor é justo em seus juízos, o Senhor será glorificado em seus juízos. O Senhor, então, traz fama para si, porque, de fato, há um ato da soberania de Deus e da responsabilidade humana. O Senhor endureceu o coração de Faraó, Faraó endureceu o seu próprio coração, e Deus irá punir Faraó, e isso trará fama a Deus. E Deus é justo. Quantas oportunidades, irmãos, nós vemos como Deus é justo nesses endurecimentos judiciais. É entregar o homem a si mesmo. O caso de Faraó exemplifica muito bem o quanto Deus já deu oportunidade, falou, enviou profeta, ouviu a oração, deu alívio a Faraó, deu aviso, alertas a Faraó, e então o texto diz agora, Deus endurece o coração de Faraó. Faraó continua também de modo responsável, por sua responsabilidade, endurecendo a si mesmo. Isso vai ser visto nas próximas pragas. Mas fica muito claro que o Senhor lhe endureceu o coração como punição
E tudo isso aponta, irmãos, para um equilíbrio bíblico que nós temos que manter diante de nós. Mantenha isso diante de você. Deus é soberano e o ser humano é responsável em não se arrepender, em não se converter do seu mau caminho, não submeter a Deus, permanecer em rebelião contra Deus. Isso não anula a bondade de Deus em enviar a palavra, em dar tempo, em dar oportunidade. Essas coisas, irmãos, estão na Escritura, em conjunto, estão aí. E então, por conta da dureza de coração de Faraó, há algo mais grave aqui do que as mazelas físicas. Deus pune o corpo. Mas há algo pior, e leve a sério isso, que é a doença do coração. Um coração de pedra, pesado. O coração não regenerado. Ele está enfermo, há uma praga espiritual que faz com que o homem esteja surdo à voz de Deus. Ele está enfermo espiritualmente, ele está surdo, ele não ouve a Deus. Há pecado, cada pecado pode ser descrito como uma enfermidade espiritual, uma mazela, como um tumor, como todo tipo de doença física. A Bíblia usa até algumas doenças como a lepra, que torna a pessoa insensível. Assim é a doença do coração, assim é a doença espiritual. E assim como não há cura fora de Cristo para o corpo dos homens, mais ainda não há cura para as almas fora de Cristo. Não há cura, não há possibilidade de cura. Pelas ciências humanas, qualquer tipo de perspectiva, psicologia ou aconselhamento humanista, não há cura. Porque a condição do homem é caída, é de pecado, é de rebelião contra Deus. É um coração de pedra. Só Cristo pode retirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E ao mesmo tempo que não há outro caminho, não há cura, que o homem está enfermo, morto, na verdade, mas também é usada essa linguagem de enfermidade, mas nós sabemos está morto, mas ao mesmo tempo esse homem ele é responsável quando rejeita a palavra de Deus. Quando abraça uma fé humanista, quando procura cura fora de Deus, fora de Cristo, rejeitando, não quero saber do Evangelho, não quero ouvir nada, não quero saber de Bíblia, esse livro antigo, antiquado, não querem, eles não querem. Isso não é neutro, irmãos, isso é uma rebelião. E então os homens, quando eles abraçam esse caminho, é justo que Deus envie dureza de coração. Punições judiciais, dureza de coração judicial. Então, você que abraça esse caminho humanista, esse caminho sem Deus, essa apostasia, e tem o seu coração duro, arrependa-se, vá a Cristo. Só Ele pode te curar. Ainda, irmãos, algumas aplicações a partir desse texto. Irmãos, o Senhor é soberano, vimos no texto, sobre toda a esfera física, espiritual. E o Senhor pode intervir e intervém com juízos. Pode libertar da escravidão, pode transformar instrumentos de opressão em juízo contra os inimigos. Deus usou no texto cinza para punir o Egito. Nós, irmãos, não sejamos incrédulos quanto ao poder de Deus de usar coisas pequenas, de destruir o poder do inimigo, destruir os ídolos. Porém, isso é algo que vem do Senhor. A libertação, a salvação vem do Senhor, não é do homem. O corpo pertence ao Senhor, está debaixo do seu governo, em questões de saúde e doença, assim como o coração também. Mas aqui no nosso texto há uma ênfase na saúde física. O controle sobre estas coisas não está nas mãos da medicina ou da ciência, embora pela graça de Deus possa haver uma ciência
que reconhece a Deus, uma medicina que reconhece a Deus. A medicina e a ciência boa, ela é o instrumento que Deus usa para operar cura, assim como Deus tem poder para curar também diretamente. E há um alerta aqui nesse texto contra a idolatria. Quanto a essas coisas, isso atrai, irmãos, juízo de Deus. Idolatrar estas coisas, de fato, é um caminho. A nossa sociedade, então, ela abraça um caminho que está debaixo do juízo de Deus. A sociedade humanista e científica dos nossos dias acha que está no controle de coisas que pertencem a Deus. Eles nem creem em Deus, na verdade, porque a base é materialista, eles são materialistas, a maioria. Então, eles não creem em alma, não creem na Bíblia, em Deus, que é Espírito. E por isso, como para eles tudo é físico, então eles acham que podem, pelas suas artes ocultas, né, suas artes mágicas, controlar os elementos, as coisas físicas, interferir no corpo humano, colocar tecnologias, implantar ali até algo mecânico ou tecnológico no ser humano, para tentar, então, de alguma maneira, a imortalidade até, se possível, no pensamento deles. Sabemos nós que é impossível. E essa idolatria, irmãos, não ficará impune, não ficará barato. E isso terá um custo físico. Assim como o Senhor puniu a economia, também vimos no texto que também os homens rebeldes e ímpios não ficarão impunes fisicamente. O Senhor vai vencer, Cristo vai vencer e punirá os seus inimigos. E os homens devem considerar estas coisas, porque Deus nos dá a sua palavra para alerta, porque há esperança, isso não... Há o Evangelho, há uma boa nova, há uma saída. Isso não é, então, algo necessário no sentido em que há cura. Há cura no Evangelho. Há cura em Cristo. Mas nós temos que dizer, há punição contra os rebeldes. Em Mateus 10, 28, o Senhor Jesus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E Paulo, em 2 Tessalonicenses, falando do juízo de Deus, daquilo que também sabemos será a condição do inferno, a condição eterna dos que não se arrependem, Paulo diz que é justo para com Deus que ele dê paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros alívio, quando o Senhor se manifestar com os anjos do seu poder em chama de fogo. Então essa figura do inferno como chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aí veja no verso 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso tem que ser dito, irmãos. Mas também é dito, e essa é a boa nova, e conforme temos em toda a Escritura, conforme Cristo chama os pecadores ao arrependimento, para que creiam e sejam salvos, e também cito aqui Jeremias 8, 22, o que o Senhor disse a Israel, também diz a nós hoje: acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Há. Se perecem, não é por falta de médico. Se perecem, não é por falta de poder em Cristo para os salvar, para curar as suas almas e curar os seus corpos, se não aqui, se não for a vontade de Cristo aqui, mas na sua volta,
porque sabemos que os nossos corpos irão decair aqui por doença, velhice e outras coisas, mas infelizmente ali no caso de Israel, de Jeremias, por causa da incredulidade, aquele povo não quis o médico e não se realizou a cura deles. Mas isso, irmãos, não precisa ser assim. Então, aqueles que estão por algum motivo distantes de Cristo ou com a mente secularizada nessas questões, vá a Cristo, se arrependa. Você, crente, fortaleça a sua fé em Cristo, saiba que está nele a sua cura. Seja livre de toda essa má ciência humanista, dessa medicina também falsa, sem Deus, e creia na palavra de Deus, e saiba, use todas as coisas são nossas pela bondade de Deus, e use tudo para a glória de Deus, sem idolatria e sabendo que Cristo é Senhor sobre tudo, sobre todas essas coisas, de que há cura em Cristo. Assim, irmãos, que possamos temer a Deus, temer os seus juízos, temer então essa idolatria que traz tanto sofrimento, e que possamos então experimentar da sua bondade, do seu cuidado e das suas graças sobre nós. Amém, irmãos. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos nesse momento fazer a oração. Senhor, nós queremos te adorar por estar na tua casa neste dia santo, poder meditar, ó Deus, na tua palavra, ouvir a voz de Cristo também, poder, ó Deus, considerar esse texto e aplicá-lo aos nossos dias, reconhecer, ó Deus, que as coisas não mudaram tanto, ó Deus, desde a antiguidade, a humanidade permanece endurecida, idólatra, mas também poder ouvir, ó Deus, que há esperança em Cristo. Nos salva, ó Deus, nos liberta, nos cura. Ó Deus, alcança os teus, cura. Sabemos, ó Deus, que se o teu evangelho é pregado é porque o Senhor o enviou e há esperança. Nos livra, nos salva das nossas enfermidades, nos purifica, ó Deus. Assim pedimos que o Senhor alcance todos os teus nesta geração e liberta, ó Deus, de toda idolatria, tudo aquilo que é confiança no homem, e que possamos confiar somente em Cristo. Dá-nos a tua bênção, abençoa todo esse dia. É o que pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.